presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Vladimir Putin está blefando e não quer acabar com a guerra. Zelensky se reuniu com Donald Trump e líderes europeus em uma cúpula virtual hoje pela manhã. Quem tem os destaques é o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, diretamente de Londres. Américo, não é a primeira vez que o Vladimir Putin blefa. Isso é uma acusação feita não por mim, mas por Donald Trump, que já disse: não aguento mais. Ele faz uma promessa e não cumpre. Então não seria estranho que blefasse novamente. Lembrando, sexta-feira, encontro tete-a-tete no Alasca entre Trump e Putin. Você está absolutamente correto, Uribe. O presidente Vladimir Putin costuma blefar com muita frequência e costuma, nessas negociações, enrolando basicamente os seus parceiros. Muito boa tarde para você, boa tarde para a Tainá e todo mundo que nos acompanha. O que aconteceu hoje, Uribe? Tivemos uma reunião muito importante entre vários líderes europeus, o presidente Volodymyr Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Estavam presentes, era uma reunião virtual, mas participaram dessa reunião o Friedrich Merz, que é o chanceler da Alemanha, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, vários líderes europeus e, obviamente, o Trump e o Zelensky. Foi a última chance dos europeus tentarem influenciar essa reunião de cúpula que vai acontecer no Alasca, na sexta-feira, uma cara a cara entre o Donald Trump e o Vladimir Putin. E os europeus foram muito claros nas mensagens para o Trump. O Zelensky mais uma vez disse que o Putin está blefando, que é bom não levar em consideração pelo valor de face o que ele falar ao Trump lá no Alasca, e ele também pediu garantias para a segurança da Ucrânia no futuro. Os outros líderes europeus fizeram dois pedidos muito claros para o Trump. Primeiro, é necessário negociar um cessar-fogo antes de que qualquer lado se aventure a discutir um redesenho das fronteiras da Europa. Ou seja, Trump, era a mensagem dos europeus, Trump, tente conseguir um cessar-fogo antes de começar a discutir com o Putin se nós vamos entregar parte do território da Ucrânia para a Rússia ou não. E também a segunda mensagem era: a Ucrânia precisa participar diretamente de qualquer negociação sobre o seu próprio futuro e sobre o seu território. O Emmanuel Macron, presidente da França, deu essa mensagem muito claramente. O chanceler Friedrich Merz da Alemanha, que foi oficialmente o anfitrião desse encontro, embora fosse um encontro online, um encontro por videoconferência, também disse que o Trump aparentemente entendeu a mensagem. O próprio presidente dos Estados Unidos, logo depois dessa reunião com os líderes europeus, deu algumas declarações. Primeiro, ele disse que a reunião foi muito boa, deu inclusive nota 10 para essa reunião, disse que a Rússia vai sofrer consequências se não mostrar nessa reunião no Alasca na sexta-feira que quer de fato o fim da guerra, e também disse que ele espera convocar uma segunda reunião para discutir o futuro da guerra e o futuro da Ucrânia, aí sim com a presença do Volodymyr Zelensky. Então, aparentemente, as mensagens que os europeus passaram ao Trump foram absorvidas. Ele saiu da reunião dizendo que ele vai conversar com o Putin, que ele vai tentar entender se a Rússia quer de fato a paz ou não, e que logo na sequência ele pretende convocar uma reunião entre os três lados: Ucrânia, Rússia e ele mesmo, talvez até com a participação dos europeus. Só que tem um pequeno problema, né, Uribe e Tainá? O Trump sempre muda de opinião. Ele vai para um lado, depois vai para o outro. Hoje, 2 dias antes de se encontrar com o Putin, ele está dizendo tudo isso, que quer uma segunda reunião, que vai chamar a Ucrânia para a mesa de negociações. Vamos ver o que vai sair concretamente desse cara a cara entre Trump e Putin na sexta-feira, que é uma reunião muito, muito importante. O engraçado é que ele acusa os adversários exatamente do que ele faz, né? Uma estratégia já conhecida do presidente americano. Muda de versão, mas ele está dizendo que o Putin faz a mesma coisa. Faltou espelho. O Américo, teve uma reação a essa cúpula virtual também da Rússia. Eu queria que você trouxesse para a gente o que os russos dizem em relação a esse assunto. Está ali na nossa tarja, tá bem taxativa, a palavra insignificante, foi esse o termo.
Exato. Os russos se manifestaram, inclusive, até antes da reunião começar. Eles disseram, através de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores lá da Rússia, que essa é uma reunião que não tinha a menor importância. Insignificante foi a palavra que o porta-voz usou. A Rússia sempre tenta menosprezar a Europa, sempre tenta mostrar que a Europa não tem a força que eles têm ou que os Estados Unidos têm, e foi uma forma do governo russo dizer que o que importa mesmo é sentar com o Trump, é discutir o futuro com os Estados Unidos, que os europeus podem tentar participar das reuniões, que os europeus podem continuar bancando a Ucrânia, mas quem decide as coisas no final das contas são os dois grandes líderes, na visão do Kremlin, o Putin e o Trump. Foi isso que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia quis dizer ao chamar essa reunião de insignificante. E só para concluir, Tainá e Uribe, logo depois dessa reunião com o Trump, alguns dos líderes europeus fizeram uma segunda reunião, uma reunião ali de uma coalizão de amigos da Ucrânia, que é basicamente composta pelo Reino Unido, França e Alemanha, com alguns outros países, mas esses são os três mais importantes. E logo depois da reunião com o Trump, eles se reuniram, continuaram na reunião online, essa reunião por teleconferência, e eles declararam de maneira até forte na sequência que as coisas só podem ser decididas com os ucranianos, que os ucranianos não estão dispostos e ninguém deve esperar que eles entreguem as suas terras e, além disso, se ofereceram para formar uma espécie de força europeia com os militares desses países para eventualmente patrulhar a Ucrânia e garantir um acordo de paz. Essas condições ou essas sugestões dos europeus dificilmente seriam aceitas pelo Putin. O Putin vai querer, nessa reunião com o Trump, colocar as suas próprias exigências e, como eu disse, muito importante tudo o que aconteceu, muito importante brifarem o Trump, mas o que vale mesmo é o que for discutido nessa reunião na sexta-feira, nesse cara a cara entre o Trump e o Putin. Nós vamos acompanhar, porque é uma reunião muito importante para o futuro da Europa e para o futuro desse conflito. Américo Martins estará ao vivo aqui para acompanhar todas as consequências dessa reunião que pode definir um cessar-fogo ali na Europa.